Olá, boa tarde. Está no ar o Direto da Redação, agora 1h mais 7 minutos. Termina hoje em todo o estado de São Paulo a campanha de vacinação contra a gripe. Quem ainda não se imunizou tem até às 5 horas da tarde para comparecer até uma das unidades de saúde. O objetivo é reduzir os casos de complicações e óbitos causados pela doença nas pessoas de 60 anos ou mais de idade, profissionais da saúde, gestantes, população indígena, crianças na faixa etária de 6 meses e menor que 5 anos, mulheres que deram à luz nos últimos 45 dias e quem tem doenças crônicas. A vacina contra a gripe também reduz o risco de complicações respiratórias e pneumonia. Olha, e ainda na área da saúde, amanhã é comemorado o Dia Mundial Sem Tabaco. Hoje, 1/3 da população mundial é fumante e a preocupação é com a iniciação do tabagismo cada vez mais precoce. Dados da Organização Mundial de Saúde afirmam que a maioria dos fumantes começa com o vício aos 15 anos de idade. O tabagismo mata 6 milhões de pessoas no mundo anualmente, 1 milhão delas somente no continente americano. Ele é o fator de risco mais importante para doenças crônicas comuns, como câncer, doenças cardiovasculares, diabetes e doenças respiratórias. Desde 1989, o Ministério da Saúde articula, através do Instituto Nacional de Câncer, o INCA, as ações nacionais de controle do tabagismo. Para este ano foi escolhido o tema "Quem não fuma não é obrigado a fumar", uma forma de orientar sobre os riscos do cigarro para a saúde de quem convive com o tabagismo. Previsão do tempo: depois de vários dias úmidos com predomínio de céu nublado e períodos de chuva leve, a sexta-feira será de tarde ensolarada em todo o estado. Em Rio Claro, mínima de 12 e máxima de 24 graus. Em Piracicaba, as temperaturas oscilam entre 14 e 24 graus. Em Leme, mínima de 12 e máxima de 24 graus. À noite, a temperatura deve cair ainda mais e esta madrugada promete ser a mais gelada do ano até agora. O sábado será de sol com temperaturas amenas e no domingo a chuva retorna e junto com ela uma nova frente fria. A população pode preparar os cobertores e também os casacos, porque a próxima semana vai começar com temperaturas baixas e com a umidade alta. Olha, em Rio Claro, essa semana foi realizado o fórum sobre cuidados com crianças e adolescentes no Centro Cultural. Na ocasião, uma cartilha com dicas para os pais também foi apresentada para membros do CREAS. Nossa equipe de reportagem acompanhou toda a cerimônia. Confira. O 9º Fórum Municipal do CREAS de Rio Claro reuniu na última quarta-feira vários profissionais no auditório do Centro Cultural Roberto Palmari para dar início às atividades de 2014. É um trabalho que o CREAS visa a prevenção de nós difundirmos com todas as escolas e a comunidade em geral. Nahara Lopes é mestre em psicologia e trouxe para o debate a síndrome do bebê sacudido, problema ainda pouco difundido e que pode trazer consequências para a vida toda. A síndrome do bebê sacudido é uma forma de maus tratos físicos contra bebês, em que os pais, às vezes, quando estão muito irritados ou frustrados com o choro do bebê, acabam sacudindo seus bebês de forma violenta, causando bastante lesões cerebrais e machucados no cérebro do bebê. E a Lei da Palmada, aprovada no último dia 21, também foi lembrada. Elvira Martins, assistente social, ressalta a importância do assunto para ser tratado na comunidade. É muito importante discutir essa temática, porque quando a família não consegue, por diversas situações, garantir a educação das crianças que contemple os limites e o afeto e que não proporciona violência, porque as pessoas, os profissionais que estão aqui atuam com essas famílias. Então, nós, profissionais, devemos desenvolver um trabalho socioeducativo com essas famílias para reverter essa situação de violência. E o que a lei que foi aprovada pela Câmara de Deputados preconiza é justamente isso, que quando for identificado situação de educação que esteja colocando situações de violência, que o Estado, que os profissionais dos serviços públicos, municipal,
de entidades façam um trabalho com essa família para reverter essa situação de violência. Nós vamos falar sobre 2 temas. A educação positiva, onde nós vamos estar lançando uma cartilha com o nome Educação Positiva, que serão distribuídas em todas as escolas estaduais, municipais e particulares, perfazendo um número de 46 mil cartilhas. Então, todas as famílias do nosso município estarão recebendo. Ao todo, serão 46 mil cartilhas distribuídas para escolas públicas e particulares de Rio Claro, com o objetivo de auxiliar os pais na hora de educar seus filhos, sem o uso de qualquer tipo de violência. Muito bem, a gente muda de assunto agora para falar de esporte, junto comigo já aqui, Rafael Perobon. Boa tarde, Rafael. Oi, Vlada, boa tarde. É um amigo que está em casa também ligado aqui na TV Claré. Muito bem, vamos começar falando de basquete. Os meninos perderam ontem, Rafael? Perderam ontem, Vlada, infelizmente. O time jogou lá em Santos contra o time do Internacional e perdeu por 77-71. Foi um jogo bastante equilibrado, as equipes se alternavam no marcador, mas Rio Claro errou muitas finalizações e, com isso, proporcionou a Santos a chance de sair no contra-ataque. O ala Caio Ranches foi o cestinha por Rio Claro com 15 pontos anotados. Muito bem, com essa derrota, como que fica a situação aí do time de basquete? Olha, Rio Claro volta a jogar amanhã, às 6 da tarde aqui em Rio Claro, no ginásio Felipe Caran, contra o América de Rio Preto. Claro, Rio Claro vai precisar do apoio do torcedor para vencer, até porque faltam aí 4 jogos, depois o time ainda tem uma partida fora contra o Osasco e 2 partidas em casa. Então, com este resultado de ontem, Rio Claro foi a 14 pontos, somou 1 ponto, portanto, e Santos foi a 17. Mas Rio Claro ainda tem um jogo a menos que as outras equipes, Rio Claro tem 8 jogos, as outras equipes têm 9 e 2 jogos a menos que Santos, que já foi para 10 partidas. Por isso que Rio Claro ainda depende só dele para terminar o campeonato, pelo menos essa primeira fase do campeonato, em primeiro lugar e com isso avançar para a fase principal. É uma vantagem, né, Rafael? E lembrando também que esse time é o mesmo que disputou a Liga Ouro e ganhou o campeonato, Exatamente, né? É um time muito forte, é lógico que não é um time, de repente, à altura para disputar o NBB, precisa de reforços, evidentemente, e também para a próxima fase do Paulista, mas esta fase preliminar dá para o Rio Claro ganhar, sim, é só jogar bem, como vinha fazendo na Liga Ouro, que acabou conquistando com todos os méritos. Né? Sem dúvida nenhuma. Vamos falar agora de futebol, mas é de uma exposição, né? Amanhã é o último dia da exposição dos 105 anos do Rio Claro Futebol Clube. Isso mesmo, aquela exposição que está acontecendo no Sesc. Amanhã é o último dia e para encerrar com chave de ouro, a exposição vai ter aí 2 sorteios, né? 2 camisas do Rio Claro. Uma que é réplica da que o time utilizou lá em 1909 e a outra que é o modelo do Paulistão 2014. Então, uma do início, outra do atual momento do Rio Claro. A exposição está montada lá no Senac, na verdade, na Avenida 2, número 720. Vamos falar então, aproveitando o gancho do futebol, aí vamos falar do Brasileirão, onde tivemos o complemento da 8ª rodada, finalmente o Santos, parece que vai alavancar agora, Rafael. Vamos ver, né? Conquistou uma vitória algumas rodadas atrás, depois foi empatando, perdendo e agora voltou a vencer. O time venceu o Bahia fora de casa por 2-0. Já o Flamengo enfrentou o Figueirense no Morumbi, com essa confusão toda dos estádios entregues à FIFA. O Flamengo foi jogar no Morumbi e só empatou com a Lanterna Figueirense em 1-1. O Flamengo que agora está na zona de rebaixamento. Amanhã começa a última rodada antes da parada para a Copa do Mundo. O Samir conta pra gente como é que vai ser. 9ª rodada do Campeonato Brasileiro, a última antes da parada para a Copa do Mundo. No sábado, amanhã tem São Paulo e Atlético Mineiro às 6h30. No mesmo horário, Curitiba e Goiás se enfrentam. Às 9 da noite tem Vitória e Sport Recife. No domingo, 4 da tarde, Cruzeiro e Flamengo. O Grêmio recebe o Palmeiras. A Chapecoense pega o Bahia. Também às 4 na Arena Corinthians tem Corinthians e Botafogo. Às 6h30 jogam Figueirense e Atlético Paranaense, Fluminense e Internacional. E o Santos pega o Criciúma. Tá, então esta é a rodada, a 9ª rodada antes do início da Copa do Mundo. Rafael, você acredita que esses times que já estão na zona do rebaixamento, aí o Flamengo, será que dá ainda para alavancar ou já começa a ser desenhado aí os principais rebaixados para o Brasileirão da Série B? Olha, Vlada, são 25% praticamente aí do campeonato que já foram jogados, né? 9 rodadas, o campeonato são 38 rodadas, então praticamente 1/4 da competição já vai ter sido percorrida. É lógico que o Flamengo ele está ali na zona do rebaixamento, mas ele é o primeiro ali da zona.
tá a 1 ponto para sair dali. Então ele pode sair ainda antes da Copa do Mundo. Agora, tem equipes que já vão se complicando. Por exemplo, o Figueirense é muito provável que vai conseguir o rebaixamento. O time não marca gols e tudo mais. A mesma coisa lá em cima. Você já começa a vislumbrar algumas equipes que vão brigar por alguma coisa, principalmente pelo título e pela vaga na Libertadores, como, por exemplo, o Cruzeiro, o próprio Fluminense, o próprio Corinthians. São equipes que já começam a mostrar um pouco mais de qualidade. Muito bem, Copa do Mundo, agora não tem como deixar de Não falar, tem. Copa que vai ter Copa do Mundo, né? Vai ter Copa. Com protesto ou sem protesto, Vai ter Copa do Mundo, gente. E a seleção continua treinando lá em 2 períodos em Teresópolis, na Granja Comari, né, Rafael? Isso mesmo, 2 períodos, e hoje o técnico Felipão já começou a fazer o trabalho técnico ali de linha de fundo, né, jogadas de linha de fundo. A tarefa foi que os zagueiros e volantes desarmassem as jogadas feitas pelos laterais e concluídas pelos meias e atacantes. Então o Felipão vai dando aí o seu toque, na verdade, a sua toada para essa seleção, que na verdade é bem a cara dele já, né, Vlada? E falando um pouquinho de Portugal agora, né, um dos principais adversários do Brasil aí, né, é uma grande chance aí de ter esse embate, todo mundo espera, pode ter cruzamento, né, a gente está com dúvida aí no Cristiano Ronaldo, o que andou acontecendo com o craque? Ele está com uma lesão, né, na musculatura e por isso é dúvida para a primeira partida de Portugal. O próprio técnico Paulo Bento, ele disse numa entrevista essa semana, o Cristiano tem essa lesão muscular na coxa esquerda e, olha, ele não vai jogar um amistoso que vai haver amanhã contra a Grécia lá em Portugal, então ele não vai se despedir aí da torcida antes da seleção de Portugal embarcar. Eles ainda têm uma temporada nos Estados Unidos antes de virem para o Brasil. O técnico admite a possibilidade de não contar com o CR7 na estreia contra a Alemanha em Salvador. E um adversário dificílimo, que é a Alemanha, uma das candidatas ao título, logo de cara, você não contar com o seu melhor jogador. Até eu vi uma brincadeira no Facebook hoje pela manhã, alguém colocou lá uma foto do álbum da Copa, a página de Portugal, só com a figurinha do Cristiano Ronaldo, escreveu lá, completei a seleção de Portugal. Muito bem, agora com essa dúvida aí, né, já fica... Exatamente. Bom, muito bem, então, na segunda-feira você traz mais notícias da Copa do Mundo, traz também tudo o que aconteceu nesse final de semana no Campeonato Brasileiro. Isso mesmo, lembrando que o basquete joga amanhã às 6 da tarde, o Rio Claro Basquete contra o América de Rio Preto, então a gente traz o resultado desse jogo e todas as informações do esporte na segunda-feira, Vlad. Convidando todo mundo para ir no ginásio Felipe Caran também, né? Com certeza, amanhã, 6 da tarde. Tá certo. Muito obrigada pela sua participação. Bom final de semana para você, Rafael. Valeu, Vlada. Bom final de semana para você também. Um abraço, boa tarde a todos os telespectadores. Direto da redação vai para um rápido intervalo. No próximo bloco, as estreias do cinema.